um paralelo que eu posso fazer hoje, o One Piece eu vejo muito nisso, né? Que traz muita representatividade sobre o nosso Brasil. Vocês tentam trazer o máximo de brasilidade pro personagem. E lá no passado, nos anos 80, 90, eu via que os animes, eles eram dublados dessa forma, então assim, cativou muita gente. Então me diz aí um pouco sobre a sua origem, o que fez você escolher a dublagem? Foi esse início? Como você foi apresentado? Aqui tem uma pessoa acompanhando que é minha testemunha disso. Eu acho que assim, a Manchete, e eu atesto isso porque eu viajo anualmente para o Japão, desde 2020 não mais a treinamento de arte marcial, eu vou a turismo e por causa da minha excursão que eu tenho com a Carol Valença, baseada em One Piece, que depois, se abrir, eu posso até falar aqui. Claro, fica à vontade. Mas por que eu falo assim? A Manchete trouxe um combo, não foi proposital isso, mas ele aconteceu de uma maneira a te educar sequencialmente, para gostar de como são as coisas no Japão exibidas. Trouxe primeiro os heróis japoneses através dos tokusatsus, que são as filmagens dos super-heróis, ou o grupo de heróis coloridos, ou aqueles solitários que são chamados de Metal Hero. Jaspion, Spilvan, Jiraiya. Então eu peguei essa fase. E isso eu estou te falando de quando eu me lembro um pouco, a partir dos meus 4 para 5 anos, que a Manchete exibia na parte da manhã e no fim da tarde para a noite. Ou seja, teve época que eu estudei de manhã, e eu chegava e via à tarde, e teve época que eu estudei à tarde e via antes de ir para a escola. E eu assistia repetidas vezes, porque terminava e passava de novo, assistia todos. Certo. Então isso criou uma curiosidade na minha cabeça, porque eu via todo mundo japonês, e aí com certeza meus pais devem ter falado, é um país, tal, me explicou, né? E aí eu ficava vidrado nos cenários, né? Como eram as ruas. E eu ficava reparando aquela ruazinha parecendo um tapetezinho, né, as calçadas limpinhas, monumentos relacionados a budismo, templos, a parada de cultura ninja. A educação, e aí, beleza, né, cara? Isso. E as vozes ficavam martelando na minha cabeça. Por quê? Um vilão do Jiraiya era o próprio Lion Man da série Lion Man. Aí eu ia assistir Cybercops. Aí a voz do fulaninho era o ciclaninho na outra série. Eu começava a associar. Porque nessa época não tinha acesso a uma revista que te indicava que aquele trabalho estava sendo feito em tal lugar e que era aquela voz em específica que estava dando vida àquele trabalho em português. Total. Por que eu falei do link? Isso já invadindo os anos 90, já tendo muita exibição de tokusatsu, já estava acontecendo o sucesso de um desenho, mas em São Paulo, não sei como é que era no Rio de Janeiro, você pode me falar. Para Record, por exemplo, era muito difícil de pegar na antena a TV. Sim. Algumas casas eram privilegiadas, por exemplo, mas eu acompanhei Zillion através de vários episódios, através de um cantinho, eu e meu primo ali assistindo na casa de um amigo, assim, quando ele convidava. Então eu vi vários episódios de Zillion desse jeito. Mas já estava fazendo sucesso, que era aquele... Já chamava atenção aquele desenho com os olhos grandes, assim, e tal. Mas o que veio ao baque total mesmo foi quando a gente conseguiu ajustar a antena, que aí no Rio vai pegar bonito, em São Paulo não, porque a Manchete era no Rio de Janeiro. Quando veio o Cavaleiros do Zodíaco. E aí, o que aconteceu? Aquilo para mim foi mágico, porque os caras que eu gostava mais, você junta todos os protagonistas das séries, estavam nas vozes dos Cavaleiros de Bronze. Que foda. Por exemplo, o irmãozinho do Jiraiya, que era mais pivetinho na época, ele era o protagonista em Cavaleiros, que era o Seiya, o Hermes Baroli. Aí o Red Flash, o cara que fazia o vermelho dos Flashman, é o Francisco Bretas, que estava fazendo o Yoga. Aí o próprio Lion Man, que fazia o vilão do Jiraiya e fazia o cara que fazia o Lion Man na série, era o Ikki de Fênix, entende? Então eu começava a relacionar todo mundo assim, eu falei, caraca, que muito meio louco. Que foi os eu tô assistindo, né? Eu tô Vingadores da dublagem. Exato, eu tô assistindo um desenho muito Oda, eu costumo falar Oda por causa de Eiichiro Oda, né? Pra não meter o palavrão aqui. E, caraca, de todos esses caras, então uma coisa alimentava a outra, mano. Eu assistia aquilo ali
Eu falo que ele tá ali, meu pai tá aqui vendo a gente, porque ele é testemunha. Ele fazia cadastro na locadora, lembra disso? Eu alugava 320 vezes por ano a mesma fita. Que isso, cara. Só cavaleiro. Não, eu alugava Jaspion, Jiraiya, Changeman, Jaspion, Jiraiya, Changeman, e o cara tinha... Entendi. Até que ele me levou numa locadora, lembra? Era mais pra cima do Alto do Ipiranga ali, que tinha muito mais opções, e aí tinha 4, 5 fitas de cada série. E eu lotava a sacolinha dele de fita só pra eu assistir. Aí todo mundo, mas ele vai assistir tudo isso, e eu passava o dia assistindo. Eu não incomodava ninguém. Que isso, cara. Eu ficava vidrado com as... E aí uma coisa foi alimentando a outra. Aí a sequência disso, pra encurtar, veio Yu Yu Hakusho, que foi a primeira vez que o Rio de Janeiro teve a oportunidade de fazer um anime muito da hora. E tem muito a ver com as inspirações minhas de One Piece, por exemplo. Aí na sequência já emendou Dragon Ball, que pra mim é o ponto bom. É um marco. Assim, acho que o primeiro marco foi o Cavaleiro, de fato. Sim. O Cavaleiro foi o primeiro marco, mas acho que o que estourou a bolha, de fato, foi o Dragon Ball, cara. O Dragon Ball, assim, pra sua geração e a minha, que é bem próximo, cara, é algo de outro mundo. Sim, mas é porque esses criaram bagagem. Total. É igual como eu falava, puta, você acha que o One Piece tem a melhor dublagem do que Yu Yu Hakusho? Eu falo, não dá pra comparar nada, porque... se não existisse como foi o Yu Yu Hakusho, One Piece talvez não teria tanta coisa legal assim, sabe? Verdade. E inspiração. Então, Dragon Ball veio na bagagem certa de tudo, assim, sabe? É um filtro de tudo isso daí. Sim. Mas muito legal. Nossa, eu amo Dragon Ball. Não, cara. Eu tenho tatuagem do meu vilão, Dragon Ball. Brabíssimo, brabíssimo. Pô, eu tenho aqui as tatuagens de Naruto somente, né? Daqui a pouco a gente aqui, pode falar. O meu do Naruto, Capitão Yamato. E aí eu boto sempre a referência, né? O Hashirama. Sim. Aqui tá o Lufão e o Zoro. E aqui, por vagabundagem, eu não terminei meus amas no modo Michael Jackson e Geisha. Muito bom. Cara, anime, assim, é uma parada que é interessante, né? Porque hoje ser geek é legal. Ué, tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos pra geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.